Boa noite, pessoal. Agora vamos falar sobre as características do amplificador da configuração emissor comum. Como tópicos, nós veremos a ação de amplificador de um circuito transistorizado. E como objetivo, nós tentaremos analisar um amplificador emissor comum. A amplificação do transistor resulta do fato de que pequenas variações na corrente de entrada podem produzir uma grande variação na corrente de saída. Nós vamos analisar nosso amplificador baseado nesse circuito. Primeiramente, vamos identificar as partes que compõem esse amplificador. Inicialmente, temos a nossa fonte VCC, uma bateria de 30 volts. Temos também a nossa fonte VBB. Vale a pena lembrar que não é usual termos essa fonte VBB. O que normalmente nós temos é um divisor, um circuito divisor de tensão, formado por dois resistores ligados à nossa base. Porém, para entendermos, para fins didáticos, será utilizado essa fonte de 3 volts. Observem aqui, um pouco acima, que temos um sinal oscilante de entrada com 1 volt de pico. Portanto, ele oscilará de pico a pico em 2 volts. Temos ainda os resistores de base no valor de 2 kΩ, resistor de coletor no valor de 4 kΩ e o resistor de emissor no valor de 500 ohms ou meio quilo. Nos é fornecido como dado beta igual a 100, o transistor é de silício e nos orientam a considerar a corrente de coletor igual à corrente de emissor. Essa corrente de coletor ser igual à corrente de emissor nos facilitará alguns cálculos. Lembrando que, para isso, consideraremos a corrente de base como desprezível. Mas o primeiro passo será encontrar essa corrente de base, o valor dela. E para isso, nós usaremos a seguinte fórmula. Lembrando que, em qualquer situação, a voltagem de saída, VO, está aqui no nosso coletor, que é igual a VC, tensão de coletor, será VC, ou tensão de coletor, igual a tensão de saída, que é igual a tensão de alimentação da malha do coletor, menos a queda de tensão no resistor de coletor. Portanto, fica assim: tensão de alimentação da malha do coletor menos a corrente de coletor vezes o resistor de coletor, que resultará na queda de tensão sobre o resistor do coletor. Vamos analisar o circuito agora na condição quiescente, condição em que a tensão de base, ou minha VBB, é igual a 3 volts. Lembrando que, nesse momento, nós não teremos o sinal sendo aplicado. Apenas consideraremos as alimentações que polarizarão o circuito. A nossa malha de base. Nossa malha de base, VBB, ou seja, a tensão de 3 volts, será igual à queda de tensão no resistor de base, mais a queda de tensão entre a base e o emissor, mais a queda de tensão no resistor do emissor. Como IC é igual a beta vezes IB, e a corrente do emissor é considerada, foi nos informado que ela é igual à corrente do coletor, logo deduz-se que a corrente do emissor é igual a beta vezes IB. Muito bem. Agora nós veremos que a nossa tensão de 3 volts
será igual a corrente de base vezes o resistor de base, mais a queda de tensão entre a base e o emissor, mais a corrente de emissor vezes o resistor de emissor. Lembrando que se a corrente de emissor igual a corrente de coletor e a corrente de coletor igual a beta vezes IB, portanto, substituindo a corrente de emissor na fórmula, ficará igual a beta vezes IB vezes RA. Portanto, concluímos que 3 volts, a tensão de VDB, será igual a corrente de base vezes 2 vezes 10 a terceira. Esse aqui é o valor de quem? Do nosso resistor de base. Mais 0,6. Considerando que o transistor é de silício, a nossa queda de tensão valerá entre base e emissor, valerá 0,6. Sem o valor do nosso beta IB, corrente de base, nós não conhecemos o valor, vezes 500, que é o valor do resistor de emissor. Muito bem. Então, nós chegaremos a esses valores fazendo as devidas multiplicações. Em seguida, nós isolaremos o IB e encontraremos o valor da nossa corrente de base, 0,046 mA ou 46 microampere. Agora já temos a nossa corrente de base. Conhecida a corrente de base, poderemos conhecer também a corrente de coletor, sendo que se a corrente de coletor é igual a beta vezes IB, basta multiplicarmos o valor da corrente de base vezes beta e encontraremos a corrente de coletor. Muito bem. Temos agora a corrente de coletor no ponto quiescente. Até esse momento, toda a nossa análise foi feita sem sinal aplicado na base. Portanto, teremos uma tensão de coletor de 11,6 volts. Vamos observar aqui no gráfico que agora nós veremos aqui o nosso sinal de entrada. Teremos também aqui a nossa saída. Observem que 11,6 vai ser a nossa tensão no coletor para a nosso ponto quiescente. Visto que no momento ainda não foi aplicada nenhuma tensão na nossa base. Ao aplicarmos um sinal na nossa base, variaremos a polarização de base, somando ao sinal da base, a tensão quiescente, mais 1 volt, se era 3 volts, somado ao semiciclo positivo, torna-se 4 volts. Com a tensão na base mais positiva, a polarização direta entre o coletor e o emissor torna-se maior. Veremos então que temos aqui 4 volts, é a nossa tensão agora na base. A nossa VDB agora vai ser 4 volts devido ao semiciclo positivo do sinal. A corrente de base agora nós não sabemos com essa variação de tensão. O valor do nosso resistor de base continua o mesmo. 0,6 continua sendo a queda de tensão sobre a junção base-emissor. Sem nosso beta, corrente de base que nós desconhecemos, e 500 o valor do resistor de emissor. Encontramos então o valor de 0,065 mA ou 65 microampere. Observem que nesse momento aumentamos a nossa corrente de base. Com o aumento da corrente de base, aumenta também a corrente de coletor. Com o aumento da corrente de coletor, a
queda de tensão sobre o resistor de coletor aumenta a nossa tensão sobre o terminal coletor do transistor, diminui, provocando o semiciclo negativo. Nesse momento, com o aumento da polarização direta entre a base e o emissor, há a maior condução do transistor, a maior queda de tensão no resistor de coletor, nossa saída diminui o valor, tendo então o semiciclo negativo da nossa variação. Observaremos agora a malha de coletor. Como já foi dito, a corrente de coletor é igual a base vezes, correção, a beta vezes a corrente da base. Beta vezes a corrente da base, sendo IC igual a 100, que é o beta, vezes a corrente de base, nossa corrente de coletor, 6,5 mA. Tensão no coletor vai ser igual a tensão na malha do coletor, VCC, que é 30 volts, menos a queda de tensão no resistor de coletor, que será a multiplicação do valor atual da corrente de coletor vezes o valor do resistor de coletor, que é 4 kΩ. Sendo assim, por substituição, teremos aqui o valor total da queda de tensão no resistor de coletor. Após a subtração, encontramos 4 volts. Portanto, nosso nível de polarização quiescente nos dava uma tensão VO, nossa tensão de saída, de 11,6. Quando polarizado diretamente a junção base-emissor, provocando a maior condução do transistor, maior queda de tensão em RC, nosso nível de tensão foi a um valor abaixo da tensão quiescente, chegando até 4 volts. Agora, o nosso sinal irá variar negativamente, portanto, 1 volt de pico negativo, que se somarão aos 3 volts que nós já tínhamos da polarização no ponto quiescente. Se eu tenho semiciclo negativo, ele será subtraído do valor de polarização da base de 3 volts. Dessa forma, a tensão de base ficará igual à queda de tensão no resistor de base, mais a queda de tensão entre a base e o emissor, mais a queda de tensão entre o resistor do emissor. Muito bem. Já conhecidos os valores da corrente de base, basta que façamos a multiplicação, correção. Ainda desconhecido a corrente de base, porém já conhecido o valor da nossa VDB, tensão de base, basta substituirmos ainda os valores do resistor de base, a queda de tensão entre a base e o emissor, e novamente o nosso beta vezes a corrente de base vezes o valor do resistor de emissor. Obteremos agora como resultado a corrente de base igual a 26 microampere, ou 0,026 miliampere. Obtendo esta corrente, poderemos então calcular a corrente no nosso coletor. Veremos agora que na malha de coletor teremos a substituição pelo beta de 100 vezes a nossa corrente de coletor. Portanto, 2,6 mA será a corrente de coletor no semiciclo negativo do sinal de entrada. Dessa forma, diminuindo a corrente, diminuirá também a condução através do nosso resistor de coletor. Tensão de coletor agora será igual à tensão de polarização da malha do coletor, menos a corrente de coletor vezes o valor do resistor de coletor, 30 volts, menos 2,6 vezes 10 a terceira, vezes
essa aqui é a nossa corrente, vezes 4 vezes 10 a terceira, que é a nossa resistência, o valor da resistência do resistor. Portanto, a subtração resultará em 19,6 volts. Voltando a analisar o gráfico, no ponto quiescente, a tensão de coletor era 11,6. Quando nós tivemos o semiciclo negativo do sinal de entrada, nosso transistor deixou de conduzir. A queda de tensão no resistor de coletor diminuiu devido à diminuição da corrente. Portanto, o valor da tensão de saída aumentou proporcionalmente à diminuição da corrente. Temos então um semiciclo positivo na saída. Observem a inversão do sinal, a inversão em fase do sinal. Nosso sinal de entrada, no momento que está no semiciclo positivo, terá na saída o semiciclo negativo e vice-versa. Verificamos que no amplificador emissor comum, o sinal de saída está invertido em 180 graus em relação ao sinal de entrada e com uma amplitude maior. Em qualquer situação, a tensão de coletor será igual à tensão de saída, que por sua vez é igual à tensão de polarização da malha de coletor menos a queda de tensão no resistor de coletor. Devemos lembrar ainda, quando a tensão de base aumenta, a tensão de coletor diminui. E quando a tensão de base diminui, a tensão de coletor aumenta. Vamos observar agora esse amplificador em emissor comum, na configuração emissor comum. Temos aqui o nosso osciloscópio. O canal A, em vermelho, estará recebendo o sinal que está sendo injetado na base do nosso transistor. O canal B, por sua vez, estará recebendo o sinal já amplificado. Observem que nós temos uma fonte que polarizará o circuito através de um divisor de tensão ligado à base. Essa tensão da base é de aproximadamente 4,8 volts. Teremos agora o nosso circuito funcionando e observem que eu tenho um valor no meu sinal de entrada de 400 milivolts de pico. 400 milivolts somados à tensão de polarização da base está levando o meu transistor à saturação. O sinal no semiciclo positivo está saindo distorcido. Se eu começo a diminuir esse valor, essa distorção também vai diminuir. À medida que eu substituo os valores do sinal de entrada, diminui a distorção do sinal de saída. Vale a pena ressaltar que o meu sinal de entrada é muito menor que o sinal de saída. Basta observar que o meu sinal de entrada, na escala de 1 volt, ele vai totalizar 400 milivolts de pico a pico, enquanto que meu canal B eu tenho 2 volts por divisão, portanto eu terei 2 mais 2, 4 volts na saída, resultando assim um ganho de 10 vezes mais em amplitude. Vale a pena também ressaltar que na configuração emissor comum, nosso ganho não é apenas em amplitude, é também em corrente. Poderemos então fornecer uma corrente maior à nossa carga.